Oi, eu sou a Bia e, a pedido das pessoas incríveis do meu Instagram, eu estou aqui para analisar esse filme bombástico que é o Divergente. Inclusive, se vocês quiserem participar das próximas votações de filme, me segue lá no Insta, eu sempre coloco, 2 opções, e aí as pessoas decidem e eu analiso o que ganhou, no caso. Dessa vez foi o Divergente, e eu já sei qual vai ser o da semana que vem, que vai ser Percy Jackson. E depois nós vamos analisar os próximos da franquia do Divergente. Então já se inscreve aí pra não perder os próximos, porque se você gosta de Divergente e se você gostar desse vídeo, você vai gostar dos próximos. O filme começa na narrativa de Beatriz, que vive em um mundo pós-guerra, que agora é dividido em facções. Detalhe, existe o mundo fora do muro e o mundo dentro do muro. O mundo dentro do muro é dividido em facções, que é onde ela mora. O fora do muro, ninguém sabe o que tem. E ninguém pensou em ir lá explorar pra ver, mas tudo bem, né? Paciência. As 5 facções que nos são apresentadas são a amizade, eles são as pessoas que cuidam das plantas, são da paz, são super felizes e tal. Basicamente, eu acho que se eu tivesse nesse filme, eu seria dessa facção, porque parece ser a mais de boa e não parece que eu vou morrer se eu for pra lá. A gente tem a franqueza, que são os caras sincerões, que falam tudo que vem na cabeça deles, sem pensar 2 vezes. No caso, pra mim, isso é só ser babaca mesmo. Não tem nada de legal nisso. E eles são basicamente os advogados do negócio lá. A gente tem também o povo da erudição, que eles são basicamente os A gente tem também o povo da erudição, que são basicamente os caras inteligentões, os caras da ciência, os que manjam dos bagulho, que faz os robôs e os negócios assim, tá ligado? E assim, eles são bem babacas e se você gosta deles, eu não confio em você. Não dá. Não dá pra gostar deles, eles são odiáveis. A gente tem também a audácia, eles pulam de prédios, escalam uns negócios nada a ver, faz uns negócios super arriscados por motivo nenhum. Assim, pra você entrar nessa facção, você tem que ser no mínimo um pouquinho suicida e maluco. E é claro que, como toda protagonista de filme, a Beatriz, ela quer ser vida louca, assim como esse povo. Aí, o detalhe que eu esqueci de mencionar, eles são tipo os policiais do negócio, sabe? Eles são os caras que cuidam da segurança. Todo mundo tem um papel na sociedade e eles são os que cuidam da segurança, no caso. A última facção é a abnegação, que é a facção onde a Beatriz nasceu. E no caso, eles são os caras assim mais das políticas, eles cuidam dos desabrigados e sem facções, dão comida pra eles e tal. E além disso, eles têm que se importar mais com os outros do que com eles mesmos. Eu acho um pouco extremo. Dá pra você ser bonzinho, se importando com você mesmo, tá tudo bem também. E assim, eles não podem nem olhar no espelho, porque é considerado vaidade demais se olhar no espelho. Tudo bom. Após as explicações das facções, nós vemos um pouquinho da vida de Beatriz na abnegação, e aquele é o dia em que ela vai fazer o teste das facções, que basicamente é um teste que ele serve pra te guiar e apontar os caminhos pelos quais você deve seguir, mas não necessariamente você tem que seguir o caminho que ele apontou, mas ela vai fazer o teste, ela e o irmão dela. Um detalhe que vale a pena mencionar, e eu esqueci de falar, é que pouquíssimas pessoas mudam de facção, eu acho. Não se preocupa. 95% vão pra facção de origem. Basicamente, Beatriz deita na cadeira, a tatuadora vida louca lá dá umas dorgas pra ela e ela começa a alucinar com os negócios. Ela vê ela mesma várias vezes e um dos clones dela manda ela escolher entre uma faca e uma carne. O fato dela ver várias dela já é um pouco estranho pra alguém da abnegação, mas enfim. Beatriz, como pessoa lerda que não consegue decidir a tempo entre a tal da faca e a carne, e aí do nada aparece um cachorrão muito brabo que magicamente fica mansinho quando Beatriz se joga no chão. E depois aparece uma criança e o cachorro fica brabo com a criança, dessa vez sai correndo atrás da criança, Beatriz sai correndo atrás do cachorro, se joga no cachorro e acorda da alucinação. É, bagulho muito doido. Quando Beatriz se acorda das alucinações, a tatuadora vida louca, que é a mulher que está fazendo o teste de Beatriz, olha pra ela como se estivesse vendo um fantasma e fala pra Beatriz que Beatriz vai falar pra família dela: você foi embora, quer dizer, vai falar pra família dela: eu fui embora porque a Beatriz é a Beatriz, ela não vai falar você. É isso. Ela tem que
que falar pra família dela que ela foi embora porque ela passou mal, porque ela tava, sei lá, com vontade de vomitar. E daí, meus amigos, vocês me perguntam, por que ela tem que contar essa mentira descarada pra família dela? E eu digo, porque o teste dela deu que ela é divergente, ou seja, ela combina com mais que uma facção e basicamente ela não pode ser divergente porque a sociedade considera eles uma grande ameaça porque eles têm mais que um traço de personalidade e isso é estritamente proibido. Mas, de qualquer forma, a tatuadora Vida Louca coloca no teste de Beatriz que deu abnegação. Então, tecnicamente falando, ela continuaria no mesmo lugar onde ela já tá. Beatriz conta essa mentira descarada pra família dela e o mais incrível é que eles realmente acreditam. Por que foi embora sem falar com ninguém? Passei mal. Enfim, chega o dia da escolha das facções e o irmão de Beatriz, Caleb, sim, Beatriz tem um irmão, ele escolhe a erudição, pior escolha da sua vida, meu amigo. E Beatriz fica um pouco indecisa na hora de escolher, mas no final das contas ela escolhe a audácia, porque Beatriz quer ser vida louca, como eu disse anteriormente. Enfim, a partir daí começa o teste pra eles provarem que são dignos de ser vida louca. E daí eles têm que escalar uns bagulho lá nada a ver, não vejo necessidade, entrar em um trem em movimento e depois pular do trem em movimento. Qual é a necessidade disso? Pra que a pressa, meu anjo? É só você parar o trem e descer como uma pessoa normal, mas não, eles querem ser vida louca. E detalhe, eles pulam do trem em movimento em cima de um prédio. É impressão minha? Ou estão tentando matar a gente? E aí, depois que eles chegam no prédio, o Eric, líder da facção dos Vida Louca, resolve falar pra eles, vocês vão pular do prédio. E não, vocês não podem perguntar nada, só pula aí, se vira, meu anjo. Eric pede, ou melhor, manda, obriga alguém a ir primeiro. É claro, porque precisa de um voluntário pra ir primeiro. E Beatriz acha uma ótima ideia ser a primeira a pular de um prédio, onde ela não sabe o que vai acontecer. Eu esperaria, assim, eu seria a segunda, porque eu ia primeiro ouvir o som, assim, pra ver se a pessoa se estatelou lá no fundo. Aí, se não, eu vou. Se sim, eu acho que eu teria que ir também. Talvez seja melhor ser a primeira mesmo. Pelo menos você morre mais rápido. Beatriz demora uma eternidade pra pular. E ela pula por livre e espontânea pressão, porque o Eric fica lá apressando ela. Opa, olha aqui, eu tenho horário, hein? Vai demorar o dia todo, ô careta? Porque sim, eles chamam ela de careta porque ela é da abnegação e eles chamam o povo da abnegação de careta. Enfim, voltando, ela pula e cai lá numa rede e é recebida pelo 4. E o nome dele é 4. Sim, o nome dele é 4. Meu Deus do céu. 4 ajuda ela a descer da rede, pergunta o nome dela. Tris fica... Tris, já falei o nome dela. Beatriz, ainda, porque ainda é Beatriz, fica meio assim, travada pra falar o próprio nome, não sei porque que é tão difícil. E aí o 4 fala pra ela que ela pode escolher outro nome, e ela escolhe o nome Tris. É mais fácil, sim, realmente, mais curtinho. É meio sem criatividade também, mas tudo bem, a gente releva. Enfim, o líder dos transferidos fica sendo o 4 e basicamente ele vai mostrar o alojamento onde eles vão ficar por algum tempo. Ele chega no alojamento e mostra, tem várias camas e os caras dormem no mesmo quarto com as meninas. Até aí tudo bem. A merda vem quando ele mostra o banheiro. Mano, o banheiro tem as privadas uma do lado da outra, você tá cagando lá e vê seu amiguinho cagando junto. Fora que, não tem porta nem pra dividir as privadas, nem do banheiro pro quarto. Mas uma noite chega e com ela a depressão. Então, deve ficar num aroma de bosta, meus amigos. Incrível. E eu não vi o chuveiro. Talvez o chuveiro deles seja muito diferente, talvez eu tenha sido lerda demais e não tenha percebido o chuveiro, mas eu não vi o chuveiro, então complicado, né? Enfim, eles trocam de roupa, queimam a roupa da antiga facção deles e vão pro refeitório comer e bater um papo e tal. Nisso eles ficam falando das antigas facções, o 4 tá ali por perto, fica meio brabo com eles, porque ele fala, vocês não são mais de lá, agora vocês são dos Vida Louca, e agora vocês têm que agir como Vida Louca, vocês não podem mais falar de suas antigas facções. Fora que a Beatriz fala alguma coisa lá pra ele e ele fica muito brabo, e é um negócio tão simples, mas ele fica muito brabo, e ele fica você realmente acha que você pode falar comigo? Meio babaca, sim, mas calma, ele vai se redimir depois. Ele é um cara legal, no fundo, bem no fundo. Depois disso começa realmente o treinamento pra eles se tornarem um Vida Louca, e basicamente aqueles que não conseguirem uma pontuação boa o suficiente se tornam sem facção, que é basicamente como eles chamam os mendigos lá. Tris, obviamente, no começo, como qualquer protagonista, não tem nenhuma habilidade pra nada. Estatisticamente falando, já deveria ter acertado o alvo pelo menos uma vez.
mesmo que por acidente. Ela é a primeira a lutar no ringue e leva uma baita surra da Brutamontes, que luta com ela. E a partir daí ela resolve que ela vai começar a treinar sozinha, até porque ninguém quer virar mendigo, né? Além disso, ela também resolve fazer uma tatuagem com a tatuadora Vida Louca lá, que fez o teste dela das facções, e fica enchendo o saco da coitada da mulher. Gente, pra quê? Tadinha. Ela parece ser uma pessoa legal. Depois disso, Beatriz começa a melhorar bastante no treinamento que ela tá fazendo sozinha, e a gente descobre que ela tem alguma habilidade, ela não é totalmente inútil. Ela é boa em atirar facas e em se meter onde não é chamada. Porque no mesmo momento que ela tá lá acertando todas as facas, o Will, o coleguinha figurante dela, tá errando e muito feio. Tipo, muito feio. Ele nem chega a acertar no alvo, ele joga a faca e ela vai pro chão. E o Eric, líder dos Vida Louca, fica meio assim brabo com isso e manda o Will ir buscar a faca, né? Que o Will fala... Escorregou. Ele fala, então vai lá buscar. Só que tá todo mundo atirando faca. Não é só o Will. E aí o Will fica cagado de medo, porque ele fala, vão acertar a faca em mim? Eu vou pra acertar a faca em mim. Eric fica muito brabinho, porque o Will tem medo e ele não pode ter medo porque ele é Vida Louca. Manda o Will ficar na frente do alvo e manda o 4 atirar as facas ali. Tipo, é claro que não é pra ele esfaquear o menino, né? Mas é pra ele dar um sustinho. O que acontece é que o Eric fala que se o Will desviar, ele vai virar um sem facção. Então a atriz, como pessoa intrometida que é e que se mete onde não é chamada, ela resolve desafiar o Eric e falar que aquilo não tem sentido nenhum e que aquilo não vai mudar nada. Ela acaba indo ficar no lugar do Will. Até o 4 fazer um corte style na orelha dela, e aí o Eric deixa ela sair, mas Eric fica bem irritado com ela, ela consegue fazer o Eric odiar ela, o que não é muito difícil. Eu acho que qualquer coisinha que você fala pra aquele cara, ele já te odeia, né? Fazer o quê? No dia seguinte, ela tem que lutar no ringue de novo, só que dessa vez ela acaba tendo que lutar com o cara, porque como eu disse, ela irritou o Eric, e é ele que decide com que as pessoas vão lutar. Ela luta com o Peter, o insuportável. Sério, ninguém aguenta esse cara, pelo amor de Deus, alguém mata ele. Eu ia ficar muito feliz. Enfim, ela luta com o Peter, ganha uma baita surra, porque esse não é o forte dela, já conseguimos ver isso. No final das contas, ela acaba desacordada por um dia, e quando ela acorda, os colegas dela estão indo pra um teste, e ela não pode ir porque ela foi expulsa da facção pelo Eric. Mas é claro que ela não se dá por vencida e resolve ir fazer o teste mesmo assim, e por algum motivo o Eric aceita que ela foi fazer o teste, mesmo com ele falando pra ela não ir. Enfim, né? Não dá pra entender muito bem esse filme. O treinamento da vez é tipo um pega-bandeira, olha só que legal, que bacana, né? Olha só, olha lá, olha que legal. É só que você pode atirar no coleguinha, melhor ainda, é claro. E os líderes dos grupos, porque eles se dividem em 2 grupos, os líderes ficam sendo o Eric e o 4. O 4 escolhe a atriz pro grupo dele e depois deles atirarem em alguns coleguinhas, escalarem uma roda gigante e da atriz finalmente aprender como dar porrada nos outros e conseguir dar uma surra na Brutamontes que bateu nela lá no começo, eles conseguem vencer a partida. Um pequeno detalhe que eu esqueci de mencionar é que os caras que são novos lá nos Vida Louca, eles são exatamente iguais. Eu tive que ficar pesquisando o nome deles e olhando o filme de novo enquanto eu fazia o roteiro pra eu saber quem tinha feito o quê, porque eles são a mesma pessoa, eu acho. Enfim, quando termina o teste físico, a atriz passa por um tris. Piada de tio, eu sei. E rola uma conversa lá entre a atriz e a mãe dela, que entra no estacionamento que ela tá de fininho só pra conversar com a atriz. E a atriz fala pra mãe que é uma divergente. E a mãe dela fala pra ela não confiar em ninguém. E parece que ia falar mais alguma coisa, mas ela não fala. E você sabe por quê? Porque um cara odiável interrompe elas e chama a atriz. Quando a atriz olha pra trás, a mãe dela não tá mais lá. E por que ele é odiável? Porque eu queria muito saber o que ela ia falar. E eu nunca vou saber agora, porque ela morre no final. Eu falei o final do filme agora. Sim, falei. Não a atriz, a mãe da atriz morre no final. Na verdade, talvez ela tenha falado em algum momento e eu fui lerda e não percebi. Mas eu nunca vou saber, que eu sou lerda demais pra isso e eu preciso que as pessoas falem na minha cara as coisas pra eu perceber. Começa a parte do teste psicológico, que basicamente vai fazer eles enfrentarem seus maiores medos. E a primeira a fazer o teste é a Brutamontes, que tinha dado uma surra na atriz lá no começo. Acontece que a mina está assim completamente abalada, parece até eu no dia que entrou um pombo na minha casa. Chega a vez da atriz de
fazer o teste e o 4, que é quem vai fazer os testes de todo mundo, injeta uma dorga lá nela e explica pra ela como que vai funcionar, que no caso ele vai conseguir ver o que tá acontecendo pelo computadorzinho dele. Ou seja, ele vai ver o que ela tá pensando e quais as alucinações que ela vai ter. E os maiores medos da atriz que nos são mostrados nesse momento são estar do outro lado do muro, acho meio estranho, é só um muro. Pássaros, eu entendo um pouco, porque assim, pombos são odiáveis, mas ela não tem medo de pombo, ela tem medo de corvo. E ela tem medo de água. Mano, imagina o fedor dessa menina que não deve tomar banho com medo de água dela. Pois é. Mas acontece que a atriz manja dos hacks lá, porque ela é divergente, né? E daí ela consegue terminar o teste em tempo recorde e o 4 pergunta pra ela: meu Deus, como você fez isso? Que não faz sentido nenhum, porque ele tava vendo no computadorzinho, né? Ela diz que não fez nada demais e segue o filme, mas todo mundo acha que ela fez um hack lá, e tecnicamente falando ela fez, porque ela é divergente, então ela fez o hack lá. Nessa altura do filme, a menina que fez os testes das facções lá da atriz já sabe que ela é divergente, o 4 já desconfia e, bom, se eu não confundir a ordem das coisas, a mãe dela também já sabe. É que, sinceramente, eu não sei em que ordem as pessoas ficaram sabendo disso, mas eu acho que todos eles já sabem. Não é tão importante assim. Vamos considerar que eles já sabem. A menina tatuadora fala pra atriz que ela não pode confiar em ninguém, nem na própria família, porque se descobrirem que ela é divergente, já era, né? Mas na real, muita gente já sabe. Então não adianta muita coisa. Depois de receber essa informação de que ela pode ser por ser divergente, Tris fica muito perturbada das ideias e vai atrás do irmão dela na erudição pra trocar uma ideia com ele, o que é uma péssima ideia, porque o povo da erudição é justamente quem tá caçando os divergentes pra matar eles. E assim, o irmão dela não dá muitos ouvidos a ela, Enfim, ele não presta atenção no que ela fala, ele caga pro que ela fala e manda ela embora. Tris vai embora, como ele disse, né? Quando ela tá descendo as escadas, ela começa a lutar com umas alucinações lá, que no começo achei que era de verdade, mas depois, quando a loura chata chama ela pra ter uma conversinha, a gente percebe que a loura chata não tá vendo ninguém lá, e é só a atriz que tá vendo, então são alucinações. Enfim, a atriz vai, né? Porque ela não tem opção, não é como se ela pudesse falar: não quero falar com você, porque a loura chata é a líder da erudição, então ela tem que ir. Ela senta na poltroninha, elas começam a conversar e a loura chata pergunta pra ela se ela faria de tudo pela facção. E ela responde que sim, né? Meio desconfortável, até porque ela não pode falar que não, porque senão eles... ela, livre e espontânea pressão de novo, né? Depois dessa maravilhosa conversinha, a Tris volta pra base dos Vida Louca por livre e espontânea pressão. E quando chega lá, ela é recebida por um bando de pessoas que tentam jogar ela de um abismo. E acontece que uma das pessoas é o Will, o colega figurante que ela ajudou a não ser expulso da facção. Muito mal agradecido. Meu Deus. Meu Deus. Jesus. Mas é claro que o 4, nosso príncipe encantado, chega lá bem na hora para salvar a nossa princesinha. E a partir daí, o 4 e a atriz começam a se aproximar bastante. Ela conta pra ele que é divergente e ele diz que vai ajudar ela a passar no teste psicológico sem ninguém descobrir que ela é divergente. A atriz também conta pros colegas de facção dela que tentaram matar ela e o Will tenta conversar com ela nesse momento pra pedir desculpa e tal. Ela berra com ele e fala que não, desculpa. Eu entendo um pouco ela, ele tentou a ela, né, como se ele tivesse roubado uma blusinha, e berra pra ele que se ele se aproximar dela de novo, ela... Ele, spoiler, ele se joga no mesmo abismo que ele ia jogar ela, provavelmente de cabeça, então o Will não está mais entre nós. Enfim, a atriz se sente culpada pela... do Will, porque, tipo, ela tinha berrado com ele um dia antes. E o 4 vai consolar ela, dizendo que não é sua culpa. Ele se jogou porque ele quis. Você não obrigou ele. E é basicamente isso. Eu tenho uma teoria sobre esse filme. Eu acho que foi o mesmo ator que fez todos os homens que entraram com ela. Talvez. Mas não foi, porque aquele Peter, ele tem cara de odiável, sabe? E o Will não, eles são muito parecidos, mas o Will tem cara de bonzinho e o Peter, ele tem aquela cara de odiável e de pessoa que não toma banho. Voltando pra parte que o 4 vai ajudar a atriz a aprender a lidar com o teste psicológico, ele basicamente compartilha os medos dele com ela através de um aparelhinho louco lá, e ela tem que ajudar ele a lidar com os medos dele, como um Vida Louca faria. E
durante esse rolê, a atriz descobre que o 4 também era da abnegação e ele era filho do Marcos, que é o líder da abnegação. E ele era o filho que apanhava do pai e por isso saiu da própria facção. Tem um rolê lá da erudição querendo tomar o poder da abnegação, porque a abnegação é tipo os líderes real, assim, de todas as facções. E a erudição quer ser o líder de todas as facções. E um dos argumentos deles porque a erudição devia ser o líder é justamente porque o Marcos, que é o líder da abnegação, é uma pessoa meio instável. E assim, essa parte realmente tá certo. Mas segue a vida, né? Enfim, algum tempo depois a atriz descobre que o 4 também é divergente. As facções. Por que tem todas elas? Eu não quero ser só uma coisa. E que a erudição tá fazendo uma dorga muito louca lá pra controlar as pessoas como se fossem robozinhos. Isso é importante, guarda a informação. Um detalhe pequenininho que eu gostaria de falar aqui é que eu percebi que a minha dicção nesse vídeo tá uma bosta, então relevem. A atriz e os outros vida louca novos fazem o teste psicológico e a atriz consegue passar graças à ajuda do 4. O teste psicológico na frente de todas as outras facções, obviamente. Sim, é horrível. Inclusive, eu achei meio bosta, porque, tipo assim, eles não respeitam a privacidade das pessoas, sabe? Eles entram na cabeça das pessoas pra ver quais são os maiores medos delas. Eu nunca iria fazer parte dessa facção. Depois disso, a recompensa por eles terem passado no teste é injetar aquela dorga neles que faz eles virarem robozinho. Nem pra ser um McDonald's, um negócio assim. Podia ser, sei lá, um copo de plástico. Mas não, eles injetam uma dorga pra eles virar tudo zumbi robô. É claro que alguns dos vida louca acabam que não é injetada essa droga neles, porque eles já concordam com a erudição, então não precisa disso. No dia seguinte tá todo mundo meio zumbi e a atriz percebe que é por causa da dorga lá que injetaram neles. Sorte a dela, porque o cara que não percebeu acabou levando pipoco. Acontece que a dorga lá não funciona nos divergentes, então automaticamente quando a pessoa não entra no modo zumbi, eles percebem que aquela pessoa é um divergente. E como eles querem matar todos os divergentes, eles só soltam o pipoco primeiro e pergunta depois. É isso. Tem um furo de roteiro nesse filme sim, sabe por quê? O Will não... Sim. Então, pois bem, lá no finalzinho, né, quando a atriz tá correndo com a mãe dela, dos caras, atirando em todo mundo, ela fala, Will, eu estou aqui. E aí ela dá um tiro e fala, mãe, eu matei o Will. Quê? Eu não tinha percebido isso. Will! Eu matei ele. Acaba que os vida louca lá vão procurar por divergentes na abnegação. Só que o Eric encontra o 4 e resolve testar se ele é divergente. Porque sim, deram dorga pro 4 também. E sim, o 4 é divergente, mas o 4 tá encenando, né? E aí, o que o Eric pensa? Vou testar se ele é divergente apontando uma arma pra cabeça dele e vou dar um pipoco. Quer dizer, eu não sei se ele realmente ia atirar ou não, mas ele aponta a arma pra cabeça do cara. Acontece que a atriz tá por perto e a atriz fica, não vai dar pipoco não. E a atriz aponta a arma pro Eric, Eric aponta a arma pro 4, o 4 aponta a arma pro outro cara que tá junto com o Eric, e o outro cara que tá junto com o Eric aponta a arma pra atriz. Essa bagunça aí. No final das contas, a atriz e o 4 conseguem fugir assim por pouco, mas logo eles são pegos. E a atriz leva um tiro no braço, mas ela também dá um tiro no Eric. Merecido. Adorei. A loura chata manda matar a atriz porque ela levou um tiro e tá machucada e não serve pra ser rato de laboratório, e manda levar o 4 pra virar ratinho de laboratório. Quando a atriz já está para ser executada e eu realmente achei que ela ia morrer, a mãe dela, que era uma vida louca em seus dias de juventude, aparece bem na hora e salva a vida dela. Enfim, acontecem várias coisas lá, sim, é assim que eu vou explicar o filme. Inclusive, acontece um baita furo de roteiro, porque o Will aparece e a atriz o Will, mas ele já tava no começo. Então, ela o amigo dela. Eu acho que nessa altura do filme a gente já pode chegar à conclusão de que a atriz ela tem esquizofrenia e que na verdade aquele menino não tava ali, porque lembra lá bastante tempo atrás ela lutou com as alucinações dela lá na erudição e agora ela viu o menino e deu um tiro nele e ele de novo. Então, basicamente, a atriz é esquizofrênica. Talvez todo esse filme tenha sido uma alucinação da atriz. Uau! Mas aí tem outros dois filmes, todos os outros dois filmes. É tudo alucinação. E no final das contas, a mãe da atriz
baleada. Pois é. Eu achei essa informação importante de falar. Mas eu já tinha falado antes que ela... né? Tadã! E a atriz finalmente consegue fugir e encontrar os outros membros da abnegação que fugiram também e o irmão dela. No caso, entre as pessoas tá lá o Marcos, pai vagabundo do 4, o pai da atriz, o irmão da atriz. Eu sinto que tem mais gente figurante, mas eu não lembro com toda certeza, porque, como eu disse, eles são figurantes. Enfim, no final das contas, eles se juntam, a atriz, o Caleb, que é irmão dela, o pai dela, que eu acho que não tem nome, e o Marcos, e eles resolvem invadir a base da Audácia. Enfim, eles resolvem invadir a base dos Vida Louca pra descer porrada nos caras da erudição que estão lá. É merecido. Eu adorei ver eles levando porrada. No meio do caminho, Tris encontra o Peter, insuportável, que por coincidência ele não foi injetada a dorga lá nele e ele tá bem de boa. Tris finalmente consegue dar a merecida surra no Peter. Mano, eu esperei por isso o filme inteiro. Eu não vi a hora desse cara levar uma surra. E depois ela ainda dá um tiro nele. Mas ele não... Ela só queria tirar umas informações, ele não acreditou que ela poderia... Ela foi pipoco. E aí ele finalmente falou que ela queria saber. Enfim, a caminho da sala de controle, o pai da atriz... baleado, porque ele é muito imprudente pra atirar nas pessoas. E os outros que foram junto com ela, acho que só foi mais uma pessoa, na verdade. Mas enfim, o cara fica lá pra consolar o Caleb, irmão dela, que tá chorando em cima do corpo do pai. Como ela já vivenciou a morte da mãe há pouco tempo atrás, o pai dela morrer agora não é muita novidade. Acho que ela já esperava por isso. Ela pensou, deve estar no roteiro do filme mesmo, meu pai morrer. Então tá tudo bem, vou seguir minha vida. Quando a atriz chega na sala de controle, ela encontra o nosso queridíssimo príncipe encantado, que agora virou rato de laboratório, o 4. E ela chega lá, ele tá num olhar totalmente vidrado, parece um louco, amarrado na cadeira, e aí ela pensa, acho que vou soltar ele, por que não? Vai dar super certo. Resultado, a atriz leva uma baita surra do 4, que agora virou um robô zumbi também, e depois quase... Mas, graças a ela ter entrado na cabeça dele lá atrás no filme, ela sabe que um dos maiores medos dele é ter que... alguém que ele gosta. Então, ela faz ele olhar pra ela na hora que tá a arma apontada pra cabeça dela e consegue quebrar o transe. Eu havia esquecido de mencionar que eles já tinham começado a namorar nessa parte. Rola um romance entre a atriz e o 4. Por algum motivo, eu não achei que isso era muito importante. E acabei não colocando no roteiro, mas acontece um romance. Depois disso, os dois juntos dão uma surra em todo mundo, sozinhos, e a atriz atira uma faca na mão da loura chata. Só que a loura chata, mesmo assim, não se convence a deletar o programa, então ela injeta a dorga zumbi robô na loura chata e manda ela deletar o programa. Depois que isso acontece, eles nocauteiam ela e conseguem fugir, e todos vivem felizes para sempre dentro do trem, indo para o outro lado do muro. Se eu não me engano, quem entra nesse trem são a atriz, o 4, o Caleb, que é irmão da atriz, o Marcos, que é o pai do 4, e eu acho que o Peter insuportável vai com eles, mas eu não tenho certeza. Minhas conclusões sobre o filme: eu adorei. Tem pancadaria, tem ação, tem romance. Eu não sei se eu entendi o filme totalmente, mas tudo bem. Eu gostei dele mesmo assim. O único ponto ruim do filme é que ele tem mais que 2 horas, e pra mim 2 horas é o tempo máximo de filme, porque depois disso eu perco o interesse. Mas assim, tudo bem, ele não fica um filme arrastado, ele é um filme muito bom, vizinho chato dos infernos. Enfim, se você gostou do vídeo e se você gostou da análise do Divergente, que no caso esse é o vídeo, eu não sei mais o que eu tô falando, gente, eu já tô aqui há 1 hora. Enfim, deixa o like, comenta aí se você tem alguma sugestão de outro filme pra eu analisar nos próximos vídeos, e se inscreve aí, é bem importante, se inscreve, eu vou ficar muito feliz. E tchau!